Deuteronômio 28, amém ou misericórdia? Deuteronômio 28, no verso 3, diz assim, Deuteronômio 28, verso 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros dos seus cordeiros e dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Só para você entender, nesse contexto, o Senhor estava abençoando aqui os empresários, né? Que eram os produtores, os donos de gado, de produção. Então ele estava falando sobre o produto que eles tinham de trabalho. Então entenda isso como o Senhor abençoando você na sua profissão, na área que você atua, ok? O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje doou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Quantos digam amém, eu recebo? Em Hebreus capítulo 10, no verso 23, vou mais rápido, porque se eu demorar hoje esperando, eu não consigo. Hebreus, se tiver destreza aí, abre aí. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Uau! 1 João capítulo 9, capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Filipenses capítulo 4, no verso 9. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso, quem está falando amém, recebe. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você pode aplaudir Jesus? Amém.
O que são todas essas coisas que eu li? Eu li poucas, mas eu escolhi algumas específicas para vocês entenderem. Mas o que são essas coisas? Diga comigo, são as promessas. As promessas de Deus. Vocês estão aí, gente? Que sono, hein? Então vamos dizer junto, igual crente. São as promessas de Deus. Diga, para mim. Amém. Será que isso realmente é para você? O tema dessa palavra é herdeiros da promessa. E para a gente começar, o pastor não começou, mais ou menos. Para começar, Romanos 8, 14, eu quero ler. Herdeiros da promessa. O que é ser herdeiro de uma promessa de Deus? O que me qualifica para que eu seja herdeiro da promessa de Deus? O que me qualifica para que eu possa reivindicar no mundo espiritual tudo isso que eu li ou que eu ouvi? O que me qualifica para que eu possa receber essas palavras que foram ditas como minhas por herança? Pastor, é para todo mundo. Tem que ser herdeiro. Se você é herdeiro, você faz parte desse todo mundo. Vamos entender isso? Romanos 8, capítulo, no verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, herdamos junto com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Então, a herança é para filho. Diga comigo, a herança é para filho. E uma das características dos filhos é que eles são guiados pelo Espírito. Então, eles têm uma vida direcionada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que diz aonde você vai, os lugares que você frequenta, o jeito que você fala, a roupa que você veste, o grupo que você se aliança. Então, a característica de filho é ser conduzido. E só somos conduzidos pelo Espírito Santo quando somos morada dele. Ele precisa habitar em você para que você seja conduzido. Isso te torna filho e herdeiro das promessas de Deus. O conceito de herança é um nome atribuído ao direito ou à condição de herdar, de ganhar, de obter ou conquistar algo por sucessão, ou seja, algo que é transmitido de alguém para outro alguém. Então nós precisamos entender que herança é quando nós recebemos algo que existe e está sendo liberado de alguém para outro alguém. Não é aleatório, como diz o Davi. A palavra da vez do Davi é aleatória. Ele põe aleatório em tudo agora. Ele descobriu tudo. É um negócio aleatório. Eu nem pergunto, porque às vezes não entra, né, na frase, mas é aleatório, né, meu filho? É aleatório. Então, nós precisamos entender que existe todo tipo de herança. Existem heranças jurídicas, só por escrituras, tem que estar lá no papel, no preto, no branco, você tem que escrever. Existem heranças morais, porque os valores que nós herdamos da nossa família. Tem muitos valores que você herda da tua família, que você traz da tua casa, que quando você conhece Jesus, você fala, gente, não dá para eu trazer isso não. Eu preciso abrir mão, porque isso não condiz com a vontade de Deus para mim. Não é assim? A gente chega aqui cheio de coisa, e aí quando você começa a ser confrontado pela palavra de Deus, ela vai te moldando, te lapidando, e você começa a dizer, gente, aquilo que a minha família dizia é uma verdade deles,
mas eu não quero mais para mim. Quantos aqui entenderam isso em alguns momentos da sua vida, quando você conheceu Jesus? Então existem heranças morais, existem heranças culturais, de cultura mesmo, que também entram muitos valores morais, e até heranças familiares, ok? E eu coloquei uma coisa aqui, que na hora que eu estava escrevendo, Deus falou comigo, que é muito interessante. A gente percebe, eu vou te falar uma coisa que a gente faz de uma forma involuntária, e que são heranças. Herança. Isso na cultura do Brasil. E agora vocês vão rir comigo, que às vezes vocês nunca pararam para pensar. Quem já viajou para fora do Brasil, principalmente para a Europa, já viu o tanto que o povo fala mal da tomação de banho que a gente tem, né? Aí fala que a gente gasta água. Quem já viu isso? Quem já foi fora do Brasil em algum país, não é? Que a gente gasta água, que para que tomar 2 banhos no dia, e é banho para toda hora. Alguns parentes meus moraram em Portugal, e eles dizem que a briga deles com a inquilina, com a dona da casa, era a quantidade de banho que eles tomavam. E o povo fala assim, mas é porque aqui é calor. E aí eu conheci a Josefina veio da África, ela disse que não tem nada a ver, que lá o sol racha, e eles não têm essa tomação de banho igual a gente, não. E não foi, Josefina? E eu falei, só que aqui no Brasil você vai tomar. Não falei, Josefina? Aí ela falou, tá bom, papai, vou obedecer. Aí sabe o que ela falou? Mas eu não gosto, não. Mas é cultura. É muito engraçado eu ouvir alguém falar que não gosta de tomar banho. Mas da onde vem a nossa cultura de tomar banho? Do índio. Sabia disso? Dos índios. Isso não é o calor. Quer lugar mais quente que a África, irmão? E eles não tomam banho? Tem misericórdia, pensa se a gente for para lá. Então você pensa, índio, isso é uma cultura indígena. Banho, rio, toda hora se lavando. E a gente trouxe isso para a nossa realidade. Claro que hoje a gente deve tomar um pouco mais, porque o chuveiro é quente, né? Né? Mas isso é uma cultura indígena. Vou te falar outra coisa que a gente trouxe de índio. A medicina alternativa. Vocês que são filhos de gente nova, talvez não, mas a gente que é filho de gente mais velha, irmão, tosse, erva de não sei o que, com açúcar, limão e não sei o que. E você toma, o troço cura mais do que remédio. Chá de não sei o que, compressa com óleo quente, não sei o que, para furúnculo. Irmão, é chá para tudo. Porque hoje as avós, as casas das avós são tudo de piso, né? Eu falo para minha sogra, não tem um pedaço de terra. Mas antigamente, casa de avó, tinha árvore, tinha horta, né? Quem teve avó com quintal assim, com árvore, então. E tinha um cantinho que tinha tudo que é chá. Você tossia na casa da avó, a avó botava um troço para ferver e enfiava na sua boca. Não é? E de onde vem isso? Herança. De índio. Todo brasileiro conhece um capim que faz bem para um troço. Não tem. Eu estou falando verdade ou não? Vocês estão rindo aí porque vocês devem ter avó. Outro tipo de coisa que é engraçado no Brasil. Outro tipo de coisa que é herança indígena. Plantas que servem de patuá. Gente, o povo brasileiro é engraçado, né? Aí você passa na porta, o povo bota lá comigo, ninguém pode, está na porta da minha casa para espantar mal olhado. Espada de São Jorge é para não sei de quê, do Satanás. Aí você vai lá dentro, tem um pezinho de arruda que é para olho grande. Da onde que vem isso? Cultura de índio. Planta para tudo. E outra cultura de índio que a gente tem, pagelança. Quem aqui, claro que se você nasceu na família evangélica, você não sabe, mas quem aqui nunca visitou uma benzedeira, gente? E a mulher botar você na porta, e a mulher começava... Fala a verdade aqui. Quem? Fala para mim. Olha lá, levanta aí. Minha mãe me leva, eu tossia, eu estava na benzedeira, gente. Minha família não era crente. Eu estou falando. Então, a pagelança também é cultura de índio. E o povo gosta, e a gente não sabe nada que as mulheres falam, né? E elas vão falando, troço, sobe e desce, aí sobe de novo. Deus que me deu, Jesus veio, lavou tudo. Mas, eu estou falando, são heranças. É dessa maneira que acontece dentro das famílias e dentro de culturas. Herdamos valores e comportamentos que muitas vezes não temos noção de onde vêm e até por que existem. E nós repetimos por sermos filhos dessa terra, dessa família, desse povo, e herdamos valores que a gente nem conhece.
Me disseram que é bom. Formiga faz bem para o olho. Bebe. Todo mundo já ouviu isso, né? Às vezes algum porco que tinha preguiça de tirar as formigas, foi falando, o troço virou verdade. E a gente toma, ainda mistura, para beber. Faz bem para o olho. Aonde que a formiga vai fazer bem para o olho? Mas alguém falou. É assim ou não? Mas a Bíblia nos ensina, com o texto que nós lemos agora, em Romanos capítulo 8, que o direito da herança em Deus é destinado para os filhos, e nós nos tornamos refém da paternidade que nós adotamos. Pastor, como assim nós adotamos uma paternidade? Porque escolher ser de Jesus, ou ter Jesus como Senhor, é uma decisão pessoal. Você pode escolher ou não, mas isso trará sobre você um nível de herança. Se eu estiver em Jesus, eu tenho uma herança, mas se eu estiver fora de Jesus, também terei uma herança. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse que eu vim para trazer vida e vida em abundância. O que é isso? Herança. Fora de Jesus, morte, destruição e falência. Herança. Quantos estão entendendo? Quando nos tornamos filhos de Deus, automaticamente passamos a ter o direito de herdarmos as suas promessas. Todo filho tem direito à herança. Diga comigo, todo filho tem direito à herança. E a palavra de Deus diz que quando não estamos firmados em Cristo, somos filhos da ira. E a ira é um atributo da carne. Sendo assim, sem Jesus, somos sentenciados a vivermos como herdeiros da carne e das coisas dessa terra. Isso é forte. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar na Bíblia. Abra aí em Efésios capítulo 2. Todos nós, quando não estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos filhos da ira. Olha, Efésios 2, no verso 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Irmão, essa palavra é para todo mundo? Não, é para os filhos de Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele estava escrevendo para os convertidos. Então, às vezes você está aí visitando, não quer se tornar igreja, não quer se tornar filho, e infelizmente essa palavra não é para você. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo para o corpo de Cristo. E ele dizia: quando você anda sem Deus, você está sujeito à vontade da tua carne. Porque andar sem Deus, o apóstolo Paulo disse, é fazer tudo o que você quer e tudo que o seu pensamento manda. Olha como isso vai contra tudo que o mundo está dizendo hoje. Porque o mundo diz, você pode ser o que você quiser. E o apóstolo Paulo diz, quando nós fazemos tudo o que a gente quer, de uma forma deliberada, isso não te faz filho de Deus. Porque você não é conduzido pelas vontades da sua carne. Entende? Vamos continuar no versículo 4. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Quantos tomam posse? Diga: eu sou filho de Deus e herdeiro de suas promessas. Jesus, quando veio ao mundo, veio como o unigênito de Deus, mas seu propósito era que nós, através de sua entrega, nos tornássemos filhos junto a Ele, filhos de Deus. Fomos adotados e, ao nos tornarmos filhos, temos, através de Jesus, direito à herança da parte de Deus. Abra comigo em João, no capítulo 1. João 1. João 1 diz assim, no verso 11. João 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Esse crer não é simplesmente acreditar. Esse crer aponta para devoção, para confiar, para ser seguidor. Porque as pessoas, eu acredito em Jesus. Esse crer aponta para filiação, para entrega total. Ok? Não é essa crença superficial de saber que Ele existe. Isso não é o suficiente. É viver a vida que Ele tem para você. A paternidade de Deus te alcança quando você entende isso. Está comigo? Deus tem muitos filhos e Jesus é o primogênito entre muitos irmãos e também é o unigênito do Pai, em sua divindade. De fato, Jesus Cristo ainda é o unigênito do Pai. Ele nunca deixou de ser e sempre será. Mas o seu sacrifício por nós nos justificou. Diga comigo: eu sou justificado em Cristo. Então, deixa eu te dizer, não existe justiça em nós, mas quando nós estamos nele, ele nos justifica. Pastor Mício mora numa cidade do interior pequena, né, irmão? Então, para você cruzar com um ou com o outro aí, que já deu uma rodada com você, é fácil. A minha sorte é que a Priscila não é daqui. Isso aí, glória a Deus. Né? Então, não precisa ela saber de nada. Eu só falo: oi, tudo bem? Ela fala: sua colega, é minha colega. E pronto. Pensa bem, imagina, eu vivi a vida aqui toda. Estou com quase 50. Então, a gente roda quando a gente é do mundo, né? Infelizmente. Mas, aí você pensa, aí você está aí. Aí alguém chega na igreja, e aí você já está transformada, está pregando uma mulher de Deus. E a pessoa fala: fulana está aqui. Tem certeza? Eu falo: irmão, mulher de Deus. Já fala: só acredito vendo. Você tem que provar alguma coisa para ele? O seu passado dá para pagar? Mas quem te justifica? Pastor, mas é assim? Jesus me justifica? Sim, porque a tua vida agora se parece com a vida de Jesus. A pessoa vai ficar te olhando e vai falar: cara, mas realmente ela mudou. Nossa, eu conversei com ela ali, mas ela falou comigo, eu até chorei. Ele é o Deus da sua justiça. Entende isso? E nos lavou de todo o pecado, nos achegando a Deus e nos dando o poder de filhos. Existe uma declaração muito comum nos dias de hoje e que é completamente errada. E quando a gente encontra com as pessoas dizem isso, né? Todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Pô, fala isso, né? Pastor, mas você está dizendo que não? Não, a Bíblia que diz que não. Não sou eu. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu estou aqui só como um orador. O meu papel é dizer o que a Bíblia diz, não o que eu penso. A Bíblia diz que não.
Isso não é uma verdade. Isso é um equívoco. Nós somos criaturas e só nos tornamos filho ao reconhecermos o sacrifício de Jesus por nós e vivermos a vida que Ele tem para nós. Abra comigo em Romanos capítulo 8, nós já lemos, mas nós vamos ler mais um pedaço. Romanos 8, no verso 13. Porque a gente ouve isso, né? E é claro que a gente não vai ficar agredindo as pessoas na rua com palavras. Mas todo mundo diz isso, porque é uma maneira de trazer um descanso e falar, não, é um consolo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, o negócio é estar fazendo, tudo é Deus. E não é. A Bíblia mostra que não é. Vamos ler em Romanos capítulo 8, no verso 13. Olha, porque se vivermos segundo a carne, o que está escrito aí? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Não é. Bíblia. É forte? É agressivo, talvez? É. Mas como eu disse para um rapaz no final de semana, Jesus não veio, a palavra diz que Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Então, o dia que a palavra não te cortar, ela não é a palavra de Deus. Porque ela tem que cortar. Você está comigo? Está comigo? A melhor maneira de reconhecermos nossa paternidade é olhando para os frutos que nós produzimos em nossas vidas, pois os nossos frutos refletem nossa essência, nossa paternidade e ao Deus que nós servimos. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, no verso 13. Gálatas 5, 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Olha que coisa linda, irmão. Eu já falei isso aqui e é uma frase que me norteia desde quando eu era bem novo convertido, porque foi um garoto que me falou isso e ele mesmo nem é crente até hoje. Ele falou para mim: o maior sinal de um homem liberto é quando ele consegue dizer não para aquilo que ele quer fazer. É um troço para meditar, né? Porque parece assim, pô, se o cara quer fazer, então faz. Mas a Bíblia diz que tudo me é lícito. Ou seja, eu posso fazer tudo. Mas a Bíblia diz que nem tudo convém. Então, o maior sinal de liberdade, de libertação, não de liberdade, de libertação, é você saber que você pode, mas você não vai fazer, porque não convém. Uau! É muito forte, né? Então vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, no verso 16, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, presta atenção aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo
crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha que engraçado, a lei veio para a carne, mas não veio para o Espírito. Por que diz isso? Porque quando as leis foram criadas, elas estavam sendo, o objetivo principal era que o povo voltasse para Deus. Era uma maneira de educar novamente o povo para que eles entendessem os princípios de Deus. Entende isso? Agora, quando você já está no Espírito, a lei não tem sentido para você, porque você já vive a vida que Deus quer. Está comigo? Amém? Vamos lá. Ao reconhecermos Jesus como unigênito e primogênito de Deus, automaticamente percebemos que sua entrega por nós nos torna filhos e também herdeiros. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia, gente? Hebreus 2. Hebreus 2. Porque a gente tem que ler, como diz o Davi, matar a cobra e mostrar o pau. Tem que falar e tem que provar na Bíblia, senão vira assunto. Hebreus 2:10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que significa, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha que coisa interessante. Isso aqui, Jesus dizendo, a palavra de Deus dizendo os filhos que Deus me deu, numa colocação natural, tiraria a unigenitura de Jesus, né? Porque agora nós somos muitos filhos. Todos somos filhos. E como fica esse filho unigênito? Vamos entender um pouco disso. Quando Deus se refere a Jesus como unigênito, preste atenção para você entender. A palavra grega no original, a palavra original, a tradução é monogenes, aplicada a Jesus, e tem o significado de o único no sentido de exclusivo. E isso faz dele, até hoje, o exclusivo de Deus. Então Jesus, mesmo nós tendo nos tornado filho, ele continua sendo unigênito na essência da palavra, que é o filho exclusivo de Deus. Jesus, teoricamente, não seria mais o único filho, pois nele também todos nós nos tornamos filhos, mas ninguém se compara a ele. Amém? Então ele não perdeu o título de unigênito. E teve um estudioso, Dr. Donald Carson, professor e especialista na gramática grega e pesquisador do Novo Testamento, ele diz que o significado real para unigênito é incomparável. Muito forte. Então não é o sentido literal de único, é de que ninguém nunca se comparou ou vai se comparar a Jesus. Então nós somos muitos filhos, mas ele é o Deus incomparável. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ninguém nunca será como ele. E isso é muito interessante, porque no século I depois de Cristo, essa expressão de incomparável e amado se tornou muito utilizada. E a gente vê lá em João 3,16, né? Que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E está simplesmente dizendo que Jesus é o Filho incomparado e amado de Deus, o Filho único. Apesar de termos nos tornados filhos de Deus, não há e nunca haverá outro igual ou maior do que ele. Amém? Então anote aí João 3,16, para você entender a essência
do unigênito que foi escrito aí. Ser primogênito, apesar de ter o significado literal de o primeiro, na palavra, nem sempre tem o sentido de do primeiro que nasceu. Esta palavra é usada também várias vezes na Bíblia para mostrar a posição de honra ou privilégio que alguém recebeu. Deus chamou, olha que coisa interessante, não é necessariamente quando diz primogênito que foi o primeiro, porque na Bíblia Deus chamou Israel de primogênito entre os povos. Lá em Êxodo capítulo 4, no verso 22, diz assim, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Mas, se nós vemos de uma forma histórica, Israel não foi a primeira nação da terra. Antes já haviam outros, como os amorreus, os egípcios, os sumérios, os acádios e muitos outros povos. Isso quer dizer simplesmente que Deus, além de colocá-los como filhos e distintos ou separados, entre outros povos, Deus os colocou também em uma posição de honra acima de todas as nações. Então, primogenitura aponta para uma posição de honra, de privilégios, porque até muito pouco tempo atrás, historicamente falando, o filho primogênito, claro que na herança, todos os filhos tinham o direito igual nas posses, mas o primogênito, ele tinha um lugar de privilégio, ele assumia as responsabilidades do pai, como homem da casa, como cuidador, o que zelava pelos negócios que ficaram, pela prestação de conta, entende isso? Então, primogenitura na Bíblia não é necessariamente o primeiro, mas é o especial, é o distinto, é o separado. Então a gente precisa entender a raiz dessas palavras, para você não criar esses questionamentos. Mas por que Jesus é o unigênito? Porque as pessoas fazem essa pergunta. Mas existe uma raiz que tem a verdadeira essência, significado. A primogenitura nos dá autoridade. Outra coisa aqui, Salmo 89, 27. Diz assim, também, por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Isso foi dito para Davi, que era o primogênito, e Davi, que não foi primogênito de sua casa, muito pelo contrário, ele era o último de todos os irmãos, era o caçula, mas a primogenitura que Deus estabeleceu sobre ele, era um lugar de privilégio nele, e isso aponta para todos aqueles que se tornam filho, se tornam primogênitos de Deus. Então você e eu, como filhos de Deus, temos um lugar de honra nele, porque ele que nos justificou. Então nós nos tornamos justos porque estamos em Cristo. Você está comigo? E isso te dá direito à herança e às promessas de Deus. A primogenitura nos dá autoridade, nos dá direito à herança e também nos torna propriedade exclusiva de Deus. O livro de Hebreus se refere à igreja de Jesus na terra e a todos os salvos como primogênitos. Olha que forte. Você é salvo? Levanta a mão. Levanta a mão se você é salvo. Fica com a mão para o alto. Se tiver alguém perto de você com a mão para o alto, você vai abaixar a mão e vai dizer, você é primogênito do Pai. Hebreus 12, 23 diz assim, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Para quem essa carta aos Hebreus estava direcionando? Para a igreja de Cristo, para os santos, para os salvos, nos chamando de primogênitos do Pai, porque nós herdamos essa primogenitura que está em Cristo Jesus. É forte, né? Então vamos aplaudir Jesus mais uma vez, porque Ele está aqui.
Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo usou o termo primogenitura através da palavra grega prototokos, que significa preeminência, ou o primeiro numa série. Se o apóstolo Paulo quisesse dizer que Jesus era a primeira criação de Deus, isso é muito interessante. Porque primogenitura, a respeito de Jesus, não significa que ele foi a primeira coisa que Deus criou. Não existe base bíblica para esse significado. Você entende? Para esse significado, que Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. Não tem uma base teológica que explique isso. Mas, quando o apóstolo Paulo usou a palavra primogenitura, o significado real era para preeminência, ou o primeiro de uma série. Ele veio primeiro. Se o apóstolo quisesse dizer que Jesus era a primeira criação de tudo, era nesse sentido. Isso dá a Jesus o direito total à herança do Pai. E nós só temos o direito quando estamos nele. Colossenses capítulo 1. Abre aí. Colossenses capítulo 1, no verso 12. Colossenses 1, 12. Amém, misericórdia? Colossenses 1, 12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diga comigo, ele é o primogênito de toda a criação. Vamos continuar. Olha quem é Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado porque por ele e para sempre. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tudo o que foi feito, só foi feito por ele. Por causa dele, na verdade. Jesus é o início, é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o Rei e não há outro além dele. Você entende isso? João capítulo 1, no verso 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos um Deus majestoso, querido, poderoso em glória. Como eu estava dizendo aqui, numa palavra que eu liberei para a Lu, eu estava lendo ali sozinho, e eu vou usar essa palavra engraçado para você entender, mas não é isso. Que eu estava vendo o quanto é engraçado, entre aspas, quanto eu não tenho palavra não, mas você vai entender. O quanto é esquisito a gente tentar descrever o indescritível. E quando a gente experimenta algo ou vê algo sobrenatural, quando você está conversando com alguém que viu, você percebe na hora se é verdade ou se é balela. Porque o cara começa a tentar achar a palavra para explicar e ele não consegue. Porque não tem coisas naturais, visíveis, que descrevem o poder majestoso, soberano. Não tem reino que possa comparar ao reino dos céus. E aí eu via Ezequiel, eu via Isaías e eu via João no livro de Apocalipse falando da mesma coisa. Mas é aí que eu ia falar, engraçado. Fica engraçado vendo eles tentando descrever o que não se descreve. Aí um fala assim: eu via uma cor como âmbar, né?
A gente fala, gente, que cor é âmbar, né? Hoje está na moda o âmbar por causa dos filtros, né? E aí o outro fala, fogo passava entre eles. Aí o outro fala, os 4 seres tinham olhos para todo lado. Aí o outro fala, eles ficam tentando descrever, você vê que eles viram a mesma coisa. Mas a descrição é muito engraçado, porque não tem como descrever. Então a gente pode ficar falando de Jesus, a nossa consciência humana, racional, vai criar um conceito, você criou aí sobre primogenitura, sobre ser unigênito, sobre ser filho, mas quando nós tratamos de reino de Deus, não tem como descrever. Viva. Viva. E sabe quando vai estar bom? Quando você começar a ouvir, você está exagerado. Fizeram lavagem cerebral. Porque as pessoas não conseguem descrever. Porque não dá para descrever o que é indescritível. É sobrenatural, é invisível. Se vive e se experimenta pela fé. Não tem razão. Foi como... Nossa, agora veio um monte de nome na minha cabeça. Gente. Não. Pode um homem voltar por... Nicodemos. Veio um monte de nome. Foi como Nicodemos. Mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Porque não tem como descrever. Não dá para explicar o inexplicável. Viver em Jesus é viver. Se você sentar, pegar essa palavra de hoje e falar, mãe, tem que te contar, ela vai falar, legal. Você me entende? Para nós é poder, mas para aqueles que estão no mundo é loucura. Mas me explica esse negócio aqui. Mamãe, não consigo te explicar. Então, por isso que eu não consigo entender esse negócio de igreja. Aí vocês ficam igual doido, você chora. Por que você chora tanto? Uma choradeira. E Deus é... Como é que entende? Não entende. Se renda. Se movimente. Quando o Espírito de Deus chegar, se movimente. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser uma oferta movida. Porque tudo ao redor do trono se movimenta. Olha que coisa forte. Todos os seres viventes, os 4 seres, os 24 anciãos, os querubins que voam por cima, todos estão em movimento. Aí você começa a ler em Apocalipse capítulo 4, não sei, acho que já era no 5, mais para frente. A única hora que eles param, tem um momento que eles param e se prostram, quando o Senhor abriu o selo. Aí a Bíblia diz que eles se param e prostram. Forte demais, irmão. Muito forte. Nós herdamos em Jesus sermos chamados filhos de Deus. Nós herdamos em Jesus vida eterna no céu. Você não está com fé não, então você não tem herança. Nós herdamos em Jesus a autoridade para expulsar demônios. Nós herdamos em Jesus o poder para curar enfermos. Nós herdamos em Jesus poder para ressuscitar mortos. Herdamos em Jesus a autoridade para pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Herdamos em Jesus vida plena e abundante aqui, não é no céu, é aqui. Aqui, talvez você chegou tribulado, mas Deus tem plenitude, irmão, é aqui. Nós herdamos em Jesus sermos livres de toda maldição. Porque fizeram macumba, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Deixa fazer o que quiser, mas se você está em Jesus, você está coberto pelo sangue do Cordeiro, que livra você de toda maldição. É isso. Herdamos em Jesus o poder de acessar o coração do Pai e Ele nos ouvir.
Pastor, porque tem gente que ora e Deus não ouve? Sim, não é por incapacidade de Deus, é porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque Deus é santo e Ele não tem aliança com o pecado. Mas em Jesus, nós oramos e Ele ouve. Isso é poderoso demais. É a sensação de não estar sozinho. Mesmo quando Ele não responde, você sabe que Ele ouviu e no tempo devido Ele trará a resposta. Você crê nisso? Nós herdamos em Jesus sermos bem-aventurados em tudo o que fizermos. Que coisa gloriosa. Eu ia estar em pé rodando, correndo, porque eu não aguento essas coisas, eu fico doido. Mas vocês estão muito tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o céu. E eu estou vendo isso acontecer. Sabe por quê? Eu falo para a Priscila, eu preciso preparar o Davi para esse tempo. Porque nós estamos vivendo um tempo que se a gente não abrir a boca e falar, nós vamos ser engolidos. Se você não estiver no meio da tua faculdade, o professor começar a falar uma bobagem, você fala, opa, volta para a ciência, volta para a matéria, meu amigo, isso aí não. Você vai ficar ouvindo bobagem. E a timidez te bota como coadjuvante. E Jesus disse que te colocará por cabeça. E cabeça significa poder de influência. Porque o povo acha que cabeça é riqueza. É poder de influência. Porque a maior riqueza dessa geração é o seu potencial de influência. Você hoje é medido por isso. A gente vê um monte de gente que não tem nada para falar. Só que a primeira coisa que você faz, a pessoa escreve lá assim, ó, faça curso de alto não sei o quê. O que você faz quando está escrito isso? Fala a verdade para mim. Você vai ver quanto seguidor que ele tem. Estou falando mentira? Todo mundo faz isso. Por quê? Você mede o poder de influência dele pelo quanto de gente que segue. E às vezes você tem muito mais para oferecer e não tem seguidor nenhum. Sabe por quê? Por isso que timidez. Você não acredita em quem você é. E aí ninguém acredita. Porque a Bíblia diz que assim como nós vemos a nossa alma, é assim que nós somos. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o céu. Porque viver em Jesus é vida. É se posicionar. É declarar quem você acredita. O povo fala, não, eu não falo não para não criar polêmica. Irmão, não tem como você viver em Jesus e não criar polêmica. Você está andando contra tudo que o mundo oferece, então você não está em Jesus. Tímidos. Espertem. E nós herdamos em Jesus estarmos vestidos com óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Irmão, o povo tem prazer na má notícia. O povo fica esperando, olhando a nossa rede social para ver má notícia. O povo quer ver seu casamento acabar. O povo gosta. Ah lá, apagou fulano já. Eu estou te falando. Então seja corajoso. Abre a tua boca. Tem medo de polêmica não. Porque se a sua polêmica é a proclamação do reino, faça. Não fala o que você pensa. Fala o que a Bíblia diz. Se coloque de pé. Quantos herdeiros nós temos aqui hoje? Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Quantos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nós temos aqui hoje? Então eu queria que você levantasse as tuas mãos e começasse a louvá-lo, dizendo: Deus,
Toma minha vida nas tuas mãos. Eu sou teu. Se existe alguma área em mim que ainda não te honre, se existe algo em mim que ainda não te glorifique, se existe algo em mim que ainda vai contra os teus princípios e valores, remova, Jesus. Ainda que doa, ainda que me faça perder coisas, pessoas, me remova, porque a minha motivação, a minha alegria está em te servir, está em cumprir tua vontade, está em alegrar o teu coração. Comece a orar, ore por isso, e comece a abrir mão daquilo que tem em você e que Deus não quer. Ou nós somos inteiramente dele, ou nós não somos. Não há meio termo. Existe uma herança espiritual, existe uma herança de Deus para mim e para você. Será que você tem usufruído disso como filho? Será que você tem tomado disso como direito? Ou você se comporta como um tímido? Não, pastor, eu tive vergonha de orar pelo demônio, de expulsar o demônio. Eu tive vergonha de orar pela cura. Eu tive vergonha de impor as mãos e dizer: seja liberto em nome de Jesus. Qual é a sua posição como filho, como herdeiro, como homem, mulher de Deus, como morada do Espírito Santo? Eu queria orar por você que tem esse sentimento de timidez mesmo. Você fala: pastor, eu queria ir lá ajoelhar e eu não consigo. Às vezes eu queria vir na frente e eu não consigo. Às vezes eu queria dar um aleluia, eu tenho vergonha. Às vezes eu queria pregar, eu passei por um homem na rua pedindo esmola, eu não tinha dinheiro, mas eu queria orar, eu não consigo. Eu quero ser liberto dessa insegurança. Eu quero ser desprendido no propósito de Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero uma igreja livre, irmão. Eu quero uma igreja viva, que haja, que se movimente na cidade. Eu quero uma igreja ativa, incendiada. Mas as pessoas precisam ser pessoas que sabem o que Deus tem para elas. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Meu coração ao teu. Meu Deus, que toda a cadeia de insegurança, baixa estima, de medo, seja quebrada agora, no nome de Jesus. Levante os profetas desse tempo, levante os João Batista, os Elias, levante os homens e mulheres intrépidos, os homens e mulheres com palavra de vida. Nós quebramos toda insegurança, nós quebramos todo medo, no nome de Jesus. Seja liberto no nome de Jesus. Nós cessamos com o silêncio, nós desatamos a voz profética da igreja sobre a nossa cidade, sobre os bairros, sobre as faculdades, sobre as empresas. Sejam libertos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda a cadeia de
Diga, diga, diga. Estar contigo. Vamos declarar isso, expulsando o medo, expulsando a insegurança, expulsando o silêncio. Diga isso. Vamos dizer isso. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sua família, te faça um homem e uma mulher de coragem, que toda timidez seja banida da tua história, que você seja transformado de glória em glória, em um homem intrépido, ousado, cheio do poder do Espírito Santo e movido no sobrenatural. Eu abençoo tua semana. Terça-feira nós esperamos por você aqui. Deus abençoe. Vai em paz. Tchau, tchau.